Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de física. Eu sou o professor Cristiano. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre a gravitação universal, né, e as leis de Kepler. Antes da gente iniciar a aula, eu gostaria de pedir a vocês que, se não se inscreveram no canal, se inscrevam aí no nosso canal, né, dê um like e ative o sininho aí para você receber notificações sempre que a gente postar uma nova videoaula para vocês aqui, tá bom? Vamos lá então, gravitação. Então, a gravitação universal é uma parte da mecânica que vai estudar a interação que existe entre todo o corpo que possui massa. Então, todo corpo que possui massa possui nas suas imediações um campo chamado campo gravitacional. Esse campo gravitacional faz surgir entre os corpos uma força que é chamada de força de gravitação universal. Então, basicamente, essa é a base aí do nosso estudo na gravitação. Antes, eu gostaria de apresentar aqui um aspecto histórico que compõe aí a gravitação. Então, assim, hoje nós sabemos que o nosso sistema planetário é constituído do Sol, que ocupa o centro do sistema, e os demais planetas, mas nem sempre a concepção que se teve do nosso sistema solar foi essa. Então, existia inicialmente um sistema proposto aí, que era um chamado sistema geocêntrico, né? Então, esse sistema geocêntrico, que ele dizia? Ele dizia que a Terra era o centro do universo, né? Por isso o termo geo-terra, cêntrico, centro. Então, a Terra no centro. Esse sistema era definido aí por os precursores da ciência, como o próprio Ptolomeu, né? E aí o que acontece? Há um certo tempo esse sistema foi posto em xeque, né? E mostrou-se que esse sistema era equivocado, né? Que na verdade quem ocupava o centro do nosso sistema solar não era a Terra, e sim o Sol. Então o sistema heliocêntrico é uma concepção que diz que o Sol está ocupando o centro do nosso sistema, né? Então hoje nós concebemos aí como válido o sistema chamado sistema heliocêntrico, né? Essa teoria foi apresentada e defendida por Nicolau Copérnico, tá bom? Então, o sistema geocêntrico foi refutado e o nosso sistema hoje é um sistema heliocêntrico, né? O Sol que ocupa o centro do nosso sistema. Então, sendo o Sol ocupante do centro, esses são aqui, ó, em ordem de afastamento do Sol, os planetas que compõem o nosso sistema, né? Mercúrio, Vênus, nós aqui, ó, Terra, Marte. Aqui eles colocaram outros planetinhas aqui, assim, até então não tão apresentados pela literatura clássica, né? Ceres, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Depois de Plutão, um outro pequeno planetinho. Na verdade, esses não são planetas, são planetoides, né? São corpos que, na verdade, têm massas pequenas, que dava para ser quase que um satélite, mas como eles estão orbitando o Sol, aí a conotação acaba sendo aí de planeta ou planetoide, não de satélite. Satélite é quando orbita a Terra ou qualquer outro planeta. Tá bom? Esse é o nosso sistema, então. Aí, o que acontece? Newton foi um cara que proporcionou a nós a condição de medir a intensidade dessa força que segura os corpos. Então, olha só, como eu mostrei para vocês aqui o nosso sistema, esses planetas eles estão orbitando aqui o Sol e para eles não se desprenderem, para eles não saírem dessa órbita, tem que ter uma força segurando eles. Essa força que mantém cada planeta na sua órbita, não deixando eles escaparem aí no universo, foi chamada por Newton, né, de força gravitacional. Então, olha só, como que funciona essa questão da gravitação? Primeiro que os planetas orbitam em torno do Sol. Então, sempre é assim, ó, o corpo de massa menor orbita um corpo de massa maior. Então, se eu tenho o Sol, que é a estrela, e o planeta, que é uma porção de massa, quem que tem a maior massa? O Sol, que é uma estrela. Quem que tem a menor massa? Os demais planetas. Então, sempre o corpo de menor massa orbita o corpo de maior massa. Então, os planetas orbitam o Sol e quem orbita os planetas são, como nós dissemos a vocês no início, os satélites, certo? Bom, e como é que a gente mede essa força de interação gravitacional entre os corpos? Pronto, basta você usar essa equação aqui, ó. A força gravitacional é Gzão m sobre d ao quadrado, onde esse Gzão é uma constante, que a literatura traz esse valor para constante, tá certo? Esse Gzão, então, é a constante de gravitação universal. O F que aparece na questão é o valor da força de interação entre os corpos, né? Ma e Mb são a massa dos corpos e o D, que aparece dividindo ao quadrado, é a distância entre o centro dos corpos, tá bom? Então, esse D é a distância entre o centro dos corpos. Bom, além aqui da lei da gravitação, nós também temos as leis de Kepler,
que nos permite compreender melhor o movimento dos planetas em torno aí do Sol, ou seja, da estrela. Então, primeiro, acreditava-se que esses planetas descreviam movimentos circulares, né? Mas Kepler, com a contribuição que teve de Newton, mostrou que não era necessariamente assim, né? Então, a gente tem 3 leis aqui que são enunciadas como as leis de Kepler. A primeira lei é chamada de lei das órbitas. O que essa lei das órbitas diz? Essa lei da órbita fala que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, e o Sol está ocupando ali um dos focos da elipse, não o centro da elipse, né? Então, os planetas ficam aqui descrevendo órbitas elípticas em torno do Sol. Tem uma parte onde o planeta está mais próximo, mais perto do Sol, que é chamado de periélio, e tem uma parte onde o planeta está mais afastado, mais distante do Sol, que é chamado de afélio. Porém, a órbita, como bem descrito por Kepler, é uma órbita o quê? Elíptica. Então, essa é a primeira lei de Kepler. A segunda lei de Kepler. O que a segunda lei de Kepler diz? Olha, a segunda lei de Kepler diz que os planetas, quando estão descrevendo essas órbitas, eles varrem áreas proporcionais ao intervalo de tempo. Então, se você pegar essa reta que une o centro do planeta ao centro do Sol aqui, essa outra reta aqui, e medir essa área, você vai encontrar uma área, por exemplo, A2. E para ele ir daqui para lá, ele tem um intervalo de tempo ΔT2. A mesma coisa aqui, ó, se você medir essa área aqui, ó, vamos supor que essa área é uma área A1, o intervalo de tempo que ele gastou para medir, para varrer esse espaço foi um tempo ΔT1. Então, a área é proporcional ao intervalo de tempo. Se essas duas áreas fossem iguais, o tempo que ele descreve o primeiro percurso é o tempo que ele descreve o segundo percurso, né? Então, quando as áreas são iguais, os tempos são iguais. Se as áreas forem diferentes, os tempos são diferentes. Então, isso mostra que quando o planeta está aproximando do Sol, a velocidade de translação dele aumenta. E quando ele está se afastando do Sol, a velocidade de translação dele diminui, tá certo? E, por último, nós temos aqui a terceira lei de Kepler, que também é chamada de lei dos períodos, né? Então, o que essa terceira lei fala? Ela fala que o quadrado do período de revolução é proporcional ao cubo do raio médio, ou seja, t ao quadrado é igual a kr ao cubo. Esse t é o período de translação, ou seja, é o tempo que o planeta gasta para dar uma volta completa ao redor do Sol. No caso da Terra, esse período vale 365 dias. Esse r que aparece aqui é o raio médio. O que é o raio médio? É a distância do periélio mais a distância do afélio dividido por 2. Por que é o raio médio? A gente sabe que essa órbita não é uma órbita circular, é uma órbita elíptica. E esse K aqui é uma constante, né, que depende o quê? Da massa do planeta, do centro, no caso, a massa do maior corpo, que no caso é as estrelas. No caso nosso aqui seria o Sol, tá certo? Então essa aqui é a terceira lei de Kepler, t ao quadrado, kr ao cubo, ok? Então o t é período de revolução, o k é uma constante chamada constante de revolução, e esse r é o raio médio da órbita, ok? Vamos apresentar para vocês aqui dois exercícios que vão permitir a gente calcificar um pouco esse conteúdo aqui da nossa mente, ó. Primeira questão, ó, considere uma estrela A, aqui é a estrela A, e dois planetas B e C alinhados em determinado instante, conforme mostra a figura. Está aqui o planeta B, está aqui o planeta C. A distância do planeta B à estrela A é 5x, e a distância do planeta B ao planeta C é x. Aí ele fala o seguinte, ó, sendo a massa de A 200m e as massas de B e C, m e 2m, respectivamente, são dadas as distâncias x e a constante de gravitação g. Determine, no instante da figura, a expressão que representa a intensidade da força resultante das gravitações de A e C sobre B. Então, ele quer saber qual que é a força que A e C, a força resultante que A e C exerce sobre B. Vamos lá, então, ó, resolução. Então, a primeira coisa, eu vou fazer o desenho aqui. Está aqui a nossa estrela A, o planeta B e o planeta C. Então, a estrela A está atraindo o planeta B para a esquerda com a força de A em B. Está aqui, ó. E o planeta B está atraindo, o planeta C está atraindo o planeta B também para a direita, com a força que nós chamamos de força de C e B. Essa força é a força de gravitação universal, tá certo? Bom, como a gente pode bem ver aqui na equação, né, esse módulo de AB vai ser maior que o módulo de BC, de CB ou BC.
Então, se esse módulo aqui é maior que esse módulo, como as forças têm a mesma direção em sentidos contrários, a resultante vai ser, então, aqui a maior, né, menos a menor. Bom, então vamos lá. Encontrando aqui a força de gravitação universal de AB e CB, eu preciso usar essa expressão, que foi a expressão que Newton trouxe, né, para a força de gravitação universal. Então vamos lá, o enunciado trouxe para a gente a massa da estrela A, é 200 emano, a massa da estrela B é M e a massa da estrela C é 2M. Então vou encontrar cada uma dessas forças aqui, ó. Então, vou começar aqui com a força de A em B. Então, a força de A em B é Gzão, que é a constante, vezes a massa de A. Quanto que vale a massa de A? 200M. Vezes a massa de B. Quanto que vale a massa de B? M. Dividido pela distância entre elas ao quadrado. Qual que é a distância entre elas? 5x. Então, você tem que pegar o 5x, né, e elevar ao quadrado. Fazendo isso aqui, vai ficar assim, ó, 200 dividido por 25 vai dar 8. G, M vezes M, M ao quadrado sobre x ao quadrado. Tá aqui, ó, essa é o módulo da força de A em B. Agora eu vou descobrir a força de C em B, essa segunda aqui, ó. Então, mesma coisa, ó, G, Mão Eminho. G vezes a massa do C, que vale 2M, vezes a massa de B, que vale quanto? M, dividido pelo quadrado da distância que separa os dois corpos, que é quanto? X. Então, efetuando isso, vai ficar assim, ó, G, que multiplica, ó, M vezes M, M ao quadrado, vezes 2, dividido por X ao quadrado. Pronto, eu tenho aqui a primeira força, tenho aqui a segunda. Como ele quer saber a força resultante que atua no planeta B, você tem que fazer o quê? Subtrair a maior da menor. Como a maior é a força de A em B, então você vai fazer, ó, 8G, M ao quadrado sobre X ao quadrado, menos 2. Quanto é que vale, então, 8 menos 2? 8 menos 2 dá 6. Pronto, então essa aqui é o módulo. Esse é o módulo da expressão que traz para a gente a resultante da força sobre o planeta B que A e C exercem sobre ele, tá certo? Vamos lá, então, para a próxima. Questão de número 2. Considere um planeta hipotético gravitando em órbita circular em torno do Sol. Então, beleza. Admita que o raio da órbita desse planeta seja o quádruplo do raio da órbita da Terra. Nessas condições, qual é o período de translação expresso em anos terrestres para o citado planeta? Vamos lá, então? Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui uma situação hipotética que é assim, está aqui o meu Sol, beleza? E orbitando o Sol eu tenho a Terra. Quanto que vale a distância entre a Terra e o Sol? É uma distância relativa que eu chamei de R. Aí, orbitando também o Sol, eu tenho aqui o planeta hipotético, está aqui, ó, e ele falou que a distância dele, o raio da órbita dele, é o quádruplo do raio da órbita da Terra. Então, se eu falei que o raio da Terra é R, o raio da órbita do planeta é quanto? É 4 vezes isso, né? 4R. Beleza, está aqui a minha figura, né? Aí vamos lá. A terceira lei de Kepler fala que T ao quadrado é igual a KR ao cubo. KR ao cubo. Como T ao quadrado é igual a KR ao cubo, eu posso pegar essa constante K e isolar ela. Porque se eu isolar a constante K, ela vai ser a mesma quando eu aplicar a terceira lei para a Terra e também quando eu aplicar a terceira lei para o planeta. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou aplicar, então, essa lei para os dois corpos. Então, ó, para o planeta hipotético vai ficar, então, ó, a constante R ao cubo, T ao quadrado. Ok? E para a Terra, a mesma coisa. Ó, raio ao cubo, período ao cubo. Isso aqui, isolado, é a constante K. Como a constante K é igual para os dois, né? A constante K é igual para os dois, ela só depende da massa do Sol. Então, eu vou igualar então as duas expressões aqui, ó, para o planeta hipotético, né? E para a Terra, né? Quando eu igualo as duas, eu vou isolar aqui, então, o que está pedindo para eu encontrar, que é o período do planeta hipotético. Então, se eu isolar ele aqui, ó, no canto, deixa só de um lado, vai ficar assim, então, ó, o raio do planeta dividido pelo raio da Terra, ambos elevado ao cubo, vezes o período da Terra elevado ao quadrado. Como essas informações eu tenho, basta substituir então, ó. Então, fazendo as substituições aqui, vai ficar, ó, olha só, o raio do planeta vale 4R, o raio da Terra vale R. Então, você vai cortar o R de cima com o R de baixo, vai ficar só 4 elevado ao cubo, né? Ó, 4 elevado ao cubo é quanto? 64. E agora eu tenho que substituir aqui o período da Terra. Quanto que vale o período da Terra? O período da Terra vale o quê? Vale 1. Então, vai ficar 1 elevado ao quadrado, vai dar 1,
1 vezes 64, 64. Então, t ao quadrado é igual a 64. Como eu quero saber o t e não ao quadrado, o que eu faço? Coloco raiz quadrada de um lado e raiz do outro. Raiz de 64 é 8. Então, quer dizer que o período desse planeta aqui é 8 vezes o período da Terra. Como o período da Terra vale 1 ano, o período dele vai ser quanto? 8 anos. Então, se a gente demora 1 ano para dar uma volta ao redor do Sol, esse planeta demora 8 vezes mais, ou seja, 8 anos, ou 8 vezes t. Tá certo? Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Agradeço, abraço, até a próxima. Valeu!